Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou a professora Giane, da disciplina de matemática, vou trabalhar algumas aulas com vocês, ok? As próximas aulas aí a gente vai se conhecer um pouquinho mais. E antes de começarmos nosso conteúdo de hoje, vamos para uns recadinhos muito importantes para vocês, que são o quê? Realizar as atividades, acessar o aplicativo, certo? Realizando a atividade, o que vai acontecer mesmo? A frequência de vocês já estará garantida, certo? E também para aqueles alunos que estão assistindo a aula pela TV, realizar as atividades e entrar em contato com a escola para enviar as atividades resolvidas. Tudo bem? Então vamos lá. A gente já lembrou do nosso recadinho de hoje e na última aula, o que a gente viu na última aula, não é? A gente viu a escrita dos números racionais na forma fracionária e suas respectivas representações. Qual era, professora, mesmo? Então, as frações mistas, as frações próprias e as frações impróprias, certo? Qual eram as frações mistas mesmo? Aquela fração que tem a parte inteira e também a parte fracionária. A gente vai estudar um pouquinho mais delas. A fração própria é aquela que representa um número menor do que um inteiro, certo? Ou seja, numerador menor do que o denominador. E também as frações impróprias, que é aquela que representa um número maior que um inteiro, certo? Ou seja, numerador maior que o denominador, ok? Como eu falei, na aula de hoje vamos estudar um pouquinho mais sobre as frações mistas, essas representações, vamos resolver algumas atividades, certo? Então, para começar nosso conteúdo de hoje, vamos corrigir o desafio que ficou da última aula. Tenho certeza que vocês resolveram, não é? Então era assim, ó, a fração imprópria que representa a fração mista, 7 inteiros e 2 terços é. Esse desafio foi com a professora Silvana, não foi? Então, qual foi as alternativas que ela deixou para vocês? Letra A, 10 terços, letra B, 23 nonos, letra C, 23 terços ou 12 trezeavos? Qual foi a alternativa que vocês encontraram? Vamos ver lá? Então, a professora vai mostrar a correção para vocês agora. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, de duas formas. A primeira forma é a que identifica a parte inteira, estou separando da minha parte fracionária, certo? E depois estou fazendo o quê? O cálculo do mínimo múltiplo comum, o MMC, que vocês já conhecem e vocês já aprenderam, né? Mas a gente sempre está retomando. Então aqui lembrem que eu tenho um número inteiro, mas se eu for transformá-lo numa fração, eu posso fazer o quê? Vou colocar o quê? Um 1 embaixo desse número. Certo? Colocando aqui, eu vou ter 7 no numerador e 1 no denominador, certo? Quando eu faço isso, a professora vai colocar aqui para vocês como que fica essa representação no quadro, certo? Então aqui, ó, eu vou ter 7, né? Mas o que a gente tinha lá? O 2 terços, tudo bem? Então aqui que a professora quis dizer para vocês que eu tenho um 1, tudo bem? Agora, entre o 1 e o 3, o que eu preciso fazer? O cálculo do MMC, não é? Entre quem? Entre 3 e 1. Também vocês já assistiram nas outras aulas, já verificaram e já aprenderam que o MMC entre 3 e 1 vai ser quem mesmo? O 3, não é? Por isso que ali no slide, como que está ali? Está o 3 aqui, olha, o 3 e o 3. Porque encontramos o MMC sendo quem? O 3. E agora, professora? Mas como é que surgiu esse 21 aqui? Porque a gente sabe que o 3 dividido por 1, que está aqui no denominador, ele é o quê? 3. E o 3 vezes 7 é quem? 21. Então, agora eu tenho duas frações com o mesmo denominador. Quando isso acontece, como que a gente resolve mesmo? Repete o denominador, que é o 3. Ótimo, maravilha. Agora é só eu somar 21 mais 2, que eu vou ter o quê? 23. Essa foi a primeira possibilidade de resposta. Qual que é a segunda? É uma outra forma de resolver. Eu vou fazer o quê? Pegar o meu denominador, vou multiplicar pela minha parte inteira, que é o 7, né? E vou somar o 2. Então, 3 vezes 7, 21, mais o 2, 23. 23 terços, ok? Então, qual que era a resposta certa? A letra C, 23 terços. Muito bem? Então, vamos agora para a nossa aula de hoje, compreendendo um pouco mais essa ideia de fração mista, número misto, representatividade de fração, ok? Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Temos uma ideia de fração decimal,
certo? Qual que é essa fração decimal? São todas as frações cujos denominadores são potências de 10. Nossa, mas o potência de 10, isso também vocês já conhecem. 10 ao quadrado, 10 ao cubo, né? 10 à quarta potência. Então percebam aqui nessa representação que nós temos aqui que está em verde. Temos 4 espaços, que são 4 retângulos em verde mais escuro, ok? Mas num total de quantos retângulos? Um total de 10. Lembre-se que na fração, o denominador representa o total de partes que eu tenho. Então, percebam que o meu denominador aqui é o quê? 10, as 10 partes, certo? E quantas que eu estou colorindo com uma cor mais escura? 4. Então, eu digo que eu tenho 4 partes pintadas de um total de 10, ou seja, 4 décimos. E como que eu faço essa transformação em número decimal? Como que eu transformo uma fração decimal em um número decimal? Tem uma coisa bem legal de vocês aprenderem e que talvez vocês já tenham visto, não é? Eu tenho o quê? O 10, ele tem um zero, certo? Percebam que ele tem um zero aqui. Quando eu vou transformá-lo em número decimal, aqui depois do 4, eu tenho a vírgula escondida, não tenho? Essa vírgula escondidinha, ela vai dar um passo, ou seja, ir uma casa para a nossa esquerda, ok? Quando ela faz isso, aonde que ela vem parar? Na frente do 4. Por isso que eu tenho o quê? 0,4. E eu leio da mesma forma que a fração. 4 décimos, 4 décimos. Porque a gente vai ver também daqui a pouquinho que eu tenho décimos, centésimos e milésimos. Por isso que a leitura é com décimos, ok? Mais um pouquinho aí. Mais um exemplo aqui. Agora, esse próximo exemplo, ele tem o quê? Quantas partes? A professora não vai contar todas aqui com vocês. A professora já colocou o valor aqui, né? Que são 100 partes, certo? São 100 partezinhas nessa representação. E o que acontece? Dessas 100 partes, 40 estão em verde mais escuro, ok? Então, eu tenho 40 em verde mais escuro, de um total de 100 partes. Percebam o que acontece aqui. Vou também transformar em um número decimal, da minha fração decimal, num número decimal. Eu tenho aqui no 100, 2 zeros, certo? Então, a minha vírgula está lá no 40, 40 inteiros, não é? A vírgula está lá depois do zero. Ela vem caminhandinho para frente. Quantas casas? 1, 2. Então, ela vai estar aqui, ela vai vir uma casa, 2 casas. E vai parar onde? Na frente do 4, da mesma forma que tínhamos aqui, certo? Então, percebam que aqui eu tenho 0,40. Mas, olha, o que mudou? O zero. Mas a representação de um todo mudou? Não, a representação de um todo ela não mudou. Ela continua tendo a mesma representatividade, entenderam? Então, percebam que se eu tenho uma fração 4 décimos ou eu tenho uma fração 40 centésimos, a representação do todo, ela é o quê? A mesma, certo? Então, agora a gente vai praticar um pouquinho. Praticar o quê? Vamos identificar quais são as frações decimais, certo? Então, observem ali no exercício, nós primeiro praticando. Circule as frações decimais. Qual que é a primeira fração? 7 quintos, 11 décimos, 8 sobre 10 ao cubo. Será que é uma fração decimal? E esse 10 ao cubo, como que eu faço para responder? Potências, vamos lembrar um pouquinho? E a outra fração? 3 sobre 10 elevado ao quadrado. Será que é uma fração decimal? E a outra? 15 sobre o quê? 15 o quê aqui? Quanto que eu tenho aqui? 1 milhão. Será? Será mesmo que ela é também decimal? Um tempinho para vocês.
Vamos voltando para corrigir a nossa atividade? Então, era para circular aquelas frações que são as frações decimais. Mas o que é, então, uma fração decimal? É uma fração que tem o denominador 10, ou seja, um denominador que seja o que? Multiplicado pelo 10. 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10, né? Que nem 10 ao cubo, eu falei para vocês, será que realmente é uma fração decimal? 10 vezes 10 vezes 10, ok? Então, vamos verificar? Então, quais que são? A professora circulou aqui em azul para vocês. Olhem a primeira, 11 décimos, que é a que estava um pouquinho mais fácil, né? Olha a segunda, 8, né? 8 sobre 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é o quê? 1000, certo? Então, 8 milésimos, certo? E aqui, 3 sobre 10 ao quadrado. Por que também ela é? Porque 10 ao quadrado é 100. 10 vezes 10 vezes 10. E aqui, 15 sobre quem? Sobre 1 milhão, certo? E se fosse uma potência, ia ser elevado a quanto? Ai, professora, eu não sei. Mas quantos zeros tem aqui? 10 elevado ao quadrado é 100, 2 zeros. 10 elevado ao cubo é 1000, 3 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado à sexta potência, certo? Então, vamos para o próximo agora aqui, para entender um pouquinho melhor como que eu faço a compreensão. Então, sobre os números decimais. Vocês sabem que nos números, né, eu tenho a unidade, a dezena, a centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Como estamos falando agora dos números decimais, também vamos estudar o quê? Décimos, centésimos, milésimos, ok? Então, prestem atenção nesse quadro aqui na tela de vocês. Então, eu tenho aqui, né, unidade, dezena, centena, unidade e milhar. Elas estão antes de quem? Olha a vírgula. A vírgula, ela está dividindo. Então, percebam que antes da vírgula, eu tenho toda a minha parte, o quê? Inteira. E depois da vírgula, eu tenho toda a minha parte decimal, certo? Que é o quê? Décimos, centésimos e milésimos, ok? Agora, vamos para o nosso praticando número 2. O praticando número 2, ele vai envolver o quê? Como eu faço a leitura desses números, certo? Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, até a professora vai voltar aqui um pouquinho, eu vou ler o quê? Décimos. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, eu vou ler o quê? Centésimos. Se eu tenho 3 casas depois da vírgula, eu vou ler o quê? Milésimos. Então, aqui, ó, 1234, 567 milésimos. Se eu não tivesse o 7, seria o quê? 56 centésimos. Se eu não tivesse o 6 e o 7, seria o quê? 5 décimos. Da mesma forma, vocês vão fazer nesse praticando número 2, que é escreva como se lê cada número. E qual que é o primeiro? A letra A, 0,8. A professora não vai ler, senão a professora vai contar a resposta. Letra B, 0,193 ou 0,193. Como que eu faço a leitura? Escrevam no caderno de vocês, um tempinho.
Voltando, alunos, vamos corrigir nossa atividade. Como que eu leio, então, esses números? Então, vamos lá, né? Então, o primeiro, letra A, 0,8 que tínhamos. E aqui, olha, prof, aqui é letra B, né? Não letra A e A, letra B, né? A letra B, 0,193. Lá no slide de vocês, o material do Classroom vai estar bem certinho, ok? A professora só colocou o A e o A aqui, acho que a professora gostou do A mesmo, né? Então, vamos lá? Vamos corrigir? A letra A, 0,8. Percebam lá, 0 está antes da vírgula, está na parte inteira. Então, está onde? Na unidade, certo? E o 8, ele está o quê? Depois da vírgula, na primeira casa, que é a casa de quem? Dos décimos. Então, como que eu leio aqui? 8 décimos, porque eu não tenho a parte inteira, tenho somente a parte o quê? Decimal. E quando eu transformo, né, esse número decimal em fração, lembram que a professora falou para vocês, né, anteriormente, que um zero equivalia a uma casa depois aqui da vírgula. Verifiquem que agora ela está um pouquinho ao contrário. Eu tenho uma casa depois da vírgula, certo? E transformei em fração e eu coloquei aqui lá embaixo na fração, no denominador, um zero. Por isso, 8 décimos, ok? Letra B agora. Como que eu faço a leitura? Colocando na tabelinha para ficar um pouco mais fácil. Então, eu tenho aqui lá a minha unidade, antes da vírgula, não tenho a parte inteira. Depois da vírgula, eu tenho o 1, o 9 e o 3, que é o quê? O 1 é o décimos, o 2 é o 9, desculpe, é os centésimos e o 3 é o quê? Milésimos. Então, como que eu faço a leitura? 193 milésimos, transformando em fração da mesma forma que a prof contou para vocês. 1, 2, 3 casas depois da vírgula, 3 zeros lá no meu denominador. E faço a leitura da mesma forma. Agora a letra C e letra D. Agora certinho, C e D, não é? Escreva como você lê cada número novamente. Então, o primeiro, 3,5. Observe, antes da vírgula, parte inteira. Depois da vírgula, parte decimal. Letra D, 12,95. Um tempinho para vocês.
corrigir, pessoal, como que ficou a nossa leitura agora? Então, aqui, a letra C ficou o quê? Eu tenho 3 inteiros e o quê? 5 décimos. O 3 antes da vírgula e o 5 depois. 3 inteiros e 5 décimos. Percebam que aqui eu tenho a parte inteira. Então, quando eu tenho a parte inteira, o que acontece? Eu tenho uma casa depois da vírgula, vou colocar lá o quê? Um zero no meu denominador. Então, como aqui está 3 inteiros e 5 décimos, olha como que eu posso representar. Através de uma fração mista. A parte inteira e também a parte decimal. Já vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. Agora a letra D, 12,95. 12 ele está antes da vírgula. Então, é a minha parte o quê? Inteira. E o 95 está depois da vírgula, que é a minha parte decimal. Então, como que eu faço a leitura? 12 inteiros e aonde que parou o 5? Lá no centésimo, que é o meu último algarismo. 95 centésimos. Também posso transformar numa fração mista. E eu tenho o quê? A parte inteira e a parte decimal. Então, eu tenho 12 inteiros e 95 centésimos. E aqui também eu posso fazer uma simplificação, certo? Essa fração aqui eu estou aqui dividindo por quanto? 100, vou dividir por quanto para chegar no 20? Vou dividir por 5, certo? 100 divididos por 5, 20. E o mesmo número que eu dividi no denominador, também preciso dividir no numerador, não é? Vocês aprenderam isso em simplificação de fração. Então, 95 divididos por 5, eu vou ter o quê? 19. Ok? Agora nós vamos para praticando o número 3, certo? Nossa próxima atividade de hoje. Essa atividade de hoje, essa próxima, ela fala assim: represente as frações decimais como números decimais. Então, eu tenho a fração e vou colocar em número decimal. Igual a prof comentou com vocês, que era sobre as vírgulas, não é? Vou contar quantos zeros e vou caminhar a minha vírgula para o lado esquerdo. Então, a letra A é o quê? 1.357 décimos. E a letra B, 49 o quê? Centésimos. Um tempinho para vocês.
Voltando, galera. Então, vamos corrigir o nosso exercício. Então, qualquer era praticando o número 3, não é? Para colocar em forma do que? De número decimal. Então, a letra A, né? Sempre vou pensar o que lá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Então, como a prof indicou para vocês, eu vou verificar a quantidade de zeros que eu tenho no denominador, não é? Então, quantos que eu tenho aqui? 1. Então, a minha vírgula vai caminhar o quê? Uma casa para a minha esquerda. Então, que número que fica aqui? 135, o quê? Décimos. Tem só uma casa depois é vírgula. E a letra B, que é o quê? 49, aqui centésimos, né? Eu vou caminhar a minha vírgula que está lá depois do 9, uma casa, duas casas, por quê? Porque eu tenho 2 zeros. Então, vai ficar o quê? 0,49. Se sabe, um número não começa com a vírgula. Por isso que eu preciso colocar o quê? O zero. E indica que ele é menor do que o inteiro, ok? Agora vamos para a nossa letra C e a letra D. Vamos fazer da mesma forma, colocar em número decimal. A letra C é o quê? 35 décimos. E a letra D, 3 milésimos, ok? Um tempinho para vocês. Vamos lá, galera, corrigir a letra C e a letra D. Como que ficou aí para vocês? Então, a letra C, certo? Tenho 35 décimos, vou transformar no número decimal. Olha a minha vírgula lá depois do 5, ela veio parar aonde? Na frente do 5. Por quê? Porque eu tinha o quê? Um zero. Então, 3,5, que eu leio como 3 inteiros e 5 décimos, ok? Letra D, 3 milésimos, certo? Lá, 1, 2, 3 zeros. Quantas casas que a vírgula vai caminhar? 3 também, para mim é o quê? Esquerda. Então, uma, caminhei só uma. Eu tenho que completar, porque ela precisa caminhar mais. Vou completar com o quê? Com o zero.
Vou caminhar mais uma para completar os 3 zeros. Vou completar o quê? Com mais um zero. Então, olha, 1, 2, 3 casas, aí a minha vírgula. Então, 0,003, que eu leio também 3 milésimos. Ok? Agora o nosso quiz de hoje. O que o nosso quiz fala? Ele diz, complete, né, com uma fração decimal que tem representado com uma potência de 10. Ou seja, aonde que está na fração, quando eu digo, olha, essa fração é decimal, certo? E como que eu represento ela com potência de 10? Eu vou representá-la no numerador ou no denominador? Um tempinho para vocês. E aí, galera, como que ficou o quiz? Denominador ou numerador? Qual é mesmo? É no denominador. Por quê? Porque é o denominador com a potência de 10, né? 10, 100, 1000, né? 10.000, que a gente já verificou, ok? Agora vamos para o nosso outro praticando. Qual que é esse praticando? Verificar, né? Completar as lacunas com maior que ou menor que. Olha aqui, eu preciso verificar aqui. Qual que é o maior e qual que é o menor. Então, analisem o primeiro. 0,05, ele é maior ou menor que 0,005? Ou seja, 5 centésimos ou 5 milésimos. Aqui é a letra B, tá? Olha, a professora tá gostando do A hoje, né? Vou contar para vocês. Então, ó, letra B, 0,07, que é o quê? 7 centésimos e 7 décimos. Qual que é o maior? E a letra C, 1 milésimo ou 1 centésimo. Tempinho para vocês.
Qual ficou maior e qual ficou menor? Vamos verificar? Então, aqui. Lembrando, né, que o sinal de maior ou menor, lembre-se lá que vocês já estudaram, né, que qual que é o lado maior? O lado que está aberto do nosso sinalzinho. Lembram da boquinha de jacaré? A boquinha de jacaré, o lado aberto da boquinha de jacaré é o lado maior, né? E o lado fechado, o encontro aqui, é o lado menor. Então, ele pode ser de um lado ou para o outro, dependendo onde está o meu número maior. Então, analisando aqui a letra A, né? Eu tinha o quê? 5 centésimos e 5 milésimos. Tem várias maneiras de eu analisar isso aqui. Pode ser uma transformação em fração, como a professora colocou no slide para vocês, certo? 5, transformei em fração, 5 centésimos. E percebam que aqui, para que torne, eu consiga igualar, comparar, né? Eu preciso fazer com o quê? Que o denominador seja igual. Então, o que eu fiz? Multipliquei por 10, né? 5 vezes 10, 50, 100 vezes 10, 1000. Então, eu tenho 50 milésimos e 5 milésimos. Qual que é o maior? Vocês sabem que é o 50. Outra forma também é o quê? Quanto mais casas eu vou tendo aqui, dependendo da minha posição do meu número, como aqui eu analiso 5, ele tende a ser menor. Então, aqui é 5 milésimos, certo? E aqui é 5 centésimos, apenas 2 casas depois é vírgula. E aqui são o quê? 3 casas, certo? No caso, para esse exemplo aqui, né? Agora, a letra B, que eu tinha o quê? 7 centésimos e 7 décimos. Da mesma forma, representei na fração, tanto um quanto o outro, 7 décimos, tornei denominador igual, ok? E daí multipliquei também de novo por quê? Por 10. 10 vezes 10 é 100, 7 vezes 10 é 70. Agora eu tenho o quê? 70 centésimos e 7 centésimos. Quem que é o maior? 70 centésimos. Ok? Agora a letra C, que era 1 milésimo e 1 centésimo. Da mesma forma. Verifiquem aqui, transformei em fração com as 3 casas, os 3 zeros, certo? E aqui também transformei em fração. Porém, aqui eu tinha só o quê? 2 casas, tá? Então, percebam que aqui, 1 centésimo, eu transformei no denominador 1000 para conseguir comparar. Quando eu fiz isso, 100 vezes 10 é 1000, 1 vezes 10 é 10. Então, 10 milésimos e 1 milésimo. Qual é o maior? 10 milésimos, não é? Agora é a hora do nosso jogo, certo? E o jogo de hoje, ele é sobre 3 casas decimais. Também vai envolver o que nós estamos verificando. Tem que pensar nas potências e nos denominadores, ok? Um tempinho para vocês encontrarem o jogo aí no Matific, ok? Hora de jogo, galera. Vamos lá? Então, vamos jogar o nosso jogo hoje de 3 casas decimais. Olha como é a nossa primeira fase. Vocês já conseguiram aí? Tenho certeza que sim, né? Então, a primeira fase é o quê? Eu tenho 529 milésimos. E eu tenho que fazer o quê? Escreva como decimal. 529 milésimos como decimal. Percebam que aqui ele já está, né? Com uma fração decimal. Então, eu já posso escrever. Então, vamos lá? Qual será a nossa resposta? 1000, 3 zeros, não é? A vírgula vai avançar 3 casas para frente. Então, eu acho que é 0,529. Vamos verificar se é isso mesmo? Ah, olha, acertamos. Vamos para a fase número 2. Olha a fase número 2 agora. 33/500 avos. Já não está na minha fração decimal ainda, eu preciso deixá-la. Quais seriam as possibilidades? Eu tenho aqui ou expandir por 2 ou expandir por 5. Se eu multiplicar por 2, 500 vezes 2 vai dar 1000. Opa, isso é legal. Vamos fazer isso? Expandir por 2, certo? Olha o que aconteceu. 33 vezes 2, 66 e 500 vezes 2, 1000. Ótimo, fração decimal. Então, aqui eu tenho o quê? 1000, né? 1, 2, 3 zeros. Vamos colocar o nosso número decimal? Eu acho que é 0,066, ou seja, 66 milésimos, né? Vamos ver? Olá, acertamos! Vamos para a nossa próxima fase?
Agora temos o quê? 806, 2.000 avos. E agora? Podemos o quê? Expandir por 2, multiplicar por 2 toda a nossa fração. Multiplicar por 5, que é expandir, né? Ou simplificar. Se nós simplificarmos, o que vai acontecer? Será? Vamos experimentar? Simplificar? O que vai acontecer? Olha que legal! Dividiu por 2. 806 divididos por 2, 403. 2.000 divididos por 2 é 1.000. Era aquilo que nós já conhecemos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 zeros. Vamos experimentar? Qual a nossa resposta? Eu acho que é 0, olha, 0,403 milésimos, né? Vamos verificar? Ótimo, estrelinha para nós. E agora vamos para a nossa quarta fase, que eu vou deixar um tempinho para vocês testarem. Eu vou expandir por 2 ou eu vou expandir por 5? Tempinho para vocês. E aí, galera, como que foi essa fase? O prof vai colocar no quadro para vocês essa correção, ok? Então, a fração é o quê? 121 200 avos. Aqui eu tenho duas possibilidades, ou expandir por 5, que eu tinha ali, né? Ou expandir por 2. Então, se eu expandir por 2, eu vou ter 200 vezes 2, 400. Não vai ser uma decimal. Mas se eu expandir por 5, que é vezes 5, certo? Eu vou ter quanto? 200 vezes 5, quanto que é 200 vezes o 5? Vocês sabem aí, né? 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 2, 10. É 1.000. Então, o que aconteceu aqui? Achei o meu denominador, né? Decimal, potência de 10. E 121 vezes 5? Vamos fazer lá? 121 vezes 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, o quê? 10. 5 vezes 1, 5 e 1 que eu emprestei lá, eu tenho o quê? 6. 605 milésimos. Eu vou transformar agora aqui, né, em número decimal. Vou colocar aqui para vocês verem. 1, 2, 3 casas. Olha a minha vírgula lá. 1, 2, 3. Olha a minha vírgula. Vou colocar lá, né, 3 casas para a minha esquerda. Então, vai ser o quê? 0,605, ok? Ou seja, 605 milésimos. Vamos verificar no nosso jogo como isso ficou? 0, né? O 6, o 0 e o 5. Vamos ver? Isso aí, muito bem, ok? Então vamos lá, né? Vamos agora retomar para a nossa aula após o nosso jogo, certo? Podem continuar jogando em casa, tem mais fases ali para vocês conquistarem, ok? Então temos um desafio para a nossa próxima aula. A prof vai ler para vocês e deixar um tempinho para vocês copiarem. Então lá, usando uma bicicleta, Carlos percorreu 15 inteiros e mais meio quilômetros na primeira hora e 12 inteiros e 1/4 quilômetros na segunda hora. Quantos quilômetros ele percorreu nessas 2 horas? Desafio para vocês, pensem lá. Letra A, 27,3 quilômetros? Letra B, 27,75 quilômetros? Ou a letra C, 28 quilômetros? Ou ainda a letra D, 27 quilômetros? Copie para vocês resolverem depois. Um tempinho para vocês.
Ok, galera? Agora vocês já copiaram o desafio, certo? Fica para a próxima aula, tudo bem? Então, a aula de hoje a gente estudou o quê? A escrita dos números racionais, na forma fracionária, em fração e os números decimais, né? E também usou várias representatividades para essas escritas, ok? Tudo bem? Agora, na nossa próxima aula, vamos verificar um pouquinho mais essas frações, esses números decimais, ok? Até a próxima aula. A professora Jane fica por aqui. Fiquem bem.